Vamos lá, né, galera, para mais uma. O bom que é tão, assim, a primeira aula eu falei sobre distribuição eletrônica. Na segunda eu falei sobre alimentação no 8º ano. Aí agora eu já vou falar sobre DNA. Tipo, uma coisa nada a ver com nada. E aí eu tenho que ficar reconstruindo a minha cabeça. Jéssica, agora é DNA. Ai, ai. Na sala de aula isso é o máximo. Eu de uma sala para outra já vou me reconstruindo. Destrói distribuição eletrônica e constrói DNA na sua cabeça agora. Gente, vamos lá então. Galera, vocês compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom dia. Bom dia. Gente, vocês pegaram o livro de vocês novo? O grupo 4? Eu ainda não. Preguiça lá na escola. Então, gente, esse conteúdo que eu vou falar aqui, ele já está dentro do livro 4 aí. Então, já é conteúdo novo lá do livro 4. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, gente, a gente vai falar aí, a princípio, aí, nesse início aí, sobre DNA e hereditariedade. O que é hereditariedade? É quando as informações ali são passadas de pai para filho, de filho para neto, e vai passando, vai passando. Se você for olhar, às vezes tem características suas que é lá do seu avô. Por quê? Por conta da hereditariedade. É uma informação genética passando de um para o outro, passando de um para o outro, até que as características chegam até mim. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, então a gente vai... primeira coisa que a gente tem que saber, então a gente vai falar sobre a estrutura do DNA, né? O que é DNA, a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre célula. Porque para entender o que é DNA, o que é hereditariedade... Moleque! A gente precisa saber o que é célula. Então... Não me surpreende. Coloca no... meu cara, linguiça frita. Não vem deixar a linguiça da frita. Nossa, que... Maria Clara, mudo. Ai, Falando do almoço já. Então, gente, vamos lá. Então, todos os seres vivos são constituídos ali pela uma mesma unidade morfofuncional. Que unidade é essa? Unidade fundamental, a célula. Então, a gente é constituído por bilhões e bilhões de células. Gente, só para vocês terem, vamos fazer uma ligação entre química e biologia. Então, a gente é formado por bilhões de células e dentro das células a gente tem milhares de átomos. Então, dentro de uma célula tem milhares de átomos. Então, a gente é composto aí por bilhares de células e dentro das células tem átomos. Só fazendo uma ligação aí entre as duas disciplinas aí, para não ficar nada desgarrado, porque a ciência não é desgarrada. Então, todos os seres vivos aí, eles são constituídos por células, milhares de células. E existem, gente, seres vivos que eles são considerados unicelulares. O que é um ser vivo unicelular? Unicelular vem de uni, né? Uni é os seres vivos unicelulares são aqueles que possuem uma célula só. Então eu chamo de unicelular. Pensa que ser que possui uma célula só? Bactéria, gente. Bactéria só tem uma célula. Ela é uma célula. Não é só aquilo ali. Então, existem também os seres vivos que são unicelulares.
ou pluricelulares. O que são seres vivos pluricelulares? Então, são seres aí que possuem várias células. Então, nós, os animais, as plantas, são seres pluricelulares. Então, neles, cada grupo de células são organizadas em tecidos e é capaz de realizar tarefas específicas, sendo responsável pela manutenção aí da vida de um organismo. Então, gente, nós somos seres pluricelulares. A nossa célula é igual essa aqui nessa imagem. Então, nossa célula tem várias coisas aí. Tem membrana plasmática, que protege a célula. Tem o citoplasma, lisossomo, ribossomo, mitocôndria, centríolo. Essa aqui, tanto de trem é esse? Exatamente isso. A nossa célula, gente, ela é bem complexa. Tem muita coisa dentro da nossa célula. E a principal coisa que tem dentro da nossa célula, gente, tá vendo esse trem roxinho bem lá no meio? Aquilo lá eu chamo de núcleo. Então, o núcleo celular é dentro do núcleo que eu tenho ali meu material genético. O meu DNA está dentro do núcleo. Então, é uma parte extrema. Na verdade, a célula inteira é importante? Sim. Mas eu quero falar mais do núcleo, porque o DNA, o seu material genético, está dentro do núcleo. Então, o núcleo é o centro, está lá no centro da célula. Então, ele é responsável de eu estar lá escrito lá. Núcleo celular abriga o material genético e responsável pela produção de substâncias que controlam as atividades metabólicas da célula. Basicamente, no núcleo está o DNA, está as informações genéticas nossas. Então aí, deixa eu só colocar um pouco de água aqui, gente, que minha voz está meio falhando. Então a gente tem aí, pessoal, o núcleo. Foi descrito pela primeira vez em 1802 e depois em 1869. Então, gente, a primeira vez que se falou de núcleo, se viu não, tem que dar pra ver, né? Que se falou de núcleo foi lá em 1802 e depois lá em 1869. E aí, gente, notou-se que dentro do núcleo, o que eu tenho dentro do núcleo? O meu material genético. Só que o que tem dentro desse material genético, notou que ele era formado por 3, 4, 5 elementos diferentes. Então, a gente viu que esse material genético era composto ali por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Então, a primeira vez que se falou lá de núcleo, que se pesquisou, fez pesquisas e estudos sobre o núcleo, foi em 1802, depois lá em 1869, e notou-se que as substâncias que estavam desse núcleo, nosso material genético, era composto principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. E aí, essas substâncias que estavam dentro do núcleo, a gente chamou de ácidos nucleicos, porque está dentro do núcleo, né? Então, a gente chama de ácidos nucleicos. E a gente vai ver, gente, que existem 2 tipos de ácido nucleico dentro do núcleo. Então, o que tem dentro do núcleo? Ácidos nucleicos. Existem 2 tipos, eu vou falar de cada um deles aqui para vocês. Existem 2, então. O primeiro ácido nucleico que tem dentro do núcleo é o DNA. Qual que é o nome, gente, do DNA? Eu coloquei aqui, ó, só para vocês verem o tanto que o nome dele é bonito. Vale a pena colocar até num filho. Se vocês tiverem um filho aí, coloque esse nome. Então, o DNA, qual que é o nome do DNA? O que significa o DNA? Ácido desoxirribonucleico. Então, o nosso DNA, que são nossas informações genéticas, o nome dele é ácido desoxirribonucleico. Um nome bacana para colocar nos seus filhos, nos seus netos. É lindo esse nome. Então, gente, entenda o que eu estou falando. Dentro do núcleo, o que tem dentro do núcleo? O que a gente chama de ácidos nucleicos. Existem 2 lá dentro. DNA, que a gente chama de ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, isso aqui, esses 2, gente, está dentro do núcleo. E eles representam principalmente o nosso material genético. Mas como assim material genético? É todas as suas informações. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nas células procariontes, o material genético fica solto. Nas eucariontes, fica dentro de um núcleo. Como assim, Jéssica? Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu abrir uma coisa aqui para vocês verem. Célula procarionte.
vocês verem uma coisa. Qual que é a diferença das duas? Olha aqui para vocês verem, gente. Essa imagem aqui. Do lado direito, eu tenho uma célula eucarionte. O que é uma célula eucarionte? Aqui eu tenho. As células do meu corpo são eucariontes. Tá vendo que lá naquele verdinho lá, ó, aquele verdinho lá onde eu tô passando o mouse lá, aquilo é o núcleo da célula. Então, os meus ácidos lá, os meus ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, estão aonde na célula aqui, então? Aqui dentro do núcleo. Agora, em uma célula procarionte, essa do lado esquerdo aqui é uma célula procarionte. Tá vendo esse negócio azul solto para todo lado? Esse negócio azul é o material genético. Qual que é a diferença, gente, da célula procarionte para a célula eucarionte? Então, do lado esquerdo, célula procarionte. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar esse aqui que tem um nome para ficar mais fácil. Olha aqui para vocês verem, então. Então, do lado direito eu tenho uma célula procarionte e do lado esquerdo eu tenho uma célula eucarionte. Então, gente, qual que é a diferença? Na célula eucarionte, a célula eucarionte tem um núcleo e o seu material genético está lá dentro. Então, guarda isso aí. Célula eucarionte é a célula que eu tenho, que você tem, que os animais têm, que as plantas têm. Célula eucarionte. O nosso material genético está dentro do núcleo. Tem um núcleo. Célula procarionte. Não tem núcleo. O material genético está solto. Célula eucarionte é a que eu tenho. Material genético está no núcleo. Procarionte não tem núcleo. Conseguiu entender minha ideia até aqui? Uhum. Então, vamos dar sequência aqui. Então, a gente sabe que nas nossas células, que a gente é eucarionte, aonde é que fica o nosso material genético? O que é material genético? O DNA e o RNA. Fica onde? Fica dentro do núcleo. Na procarionte não, fica solto. E o que é o material genético? Então, o material genético, gente, ele é herdado dos pais. E contém toda a informação necessária para formar e fazer funcionar o nosso corpo. Podendo ser popularmente chamado de código da vida. Gente, eu sou baixinha, eu tenho tendência a engordar, meu cabelo não é muito bom. Até as doenças que pode ser que eu tenha, algumas doenças aí hereditárias, o meu DNA fala isso. O meu DNA é como se fosse minha identidade. Olha, a Jéssica vai ser baixinha, ela vai ter tendência a engordar se ela comer demais, o cabelo dela vai ser ondulado, vai ser castanho, os olhos dela vai ser castanho. Tudo, gente, está no DNA. Até uma pessoa que nasce ali com uma certa deficiência está no DNA. O DNA é a identidade. Ele mostra quem você é. Então, seu material genético mostra quem você é. E quem você é depende lá dos seus pais. Já viu que a gente é uma junção dos nossos pais. A gente tem ali... Eu pareço muito com a minha mãe. O meu cabelo é do meu pai. O cabelo do meu pai é mais ruimzinho aqui na raiz. O meu cabelo é do meu pai. Agora, as outras características é mais da minha mãe. Então, gente, o nosso material genético está dentro do núcleo. Vira uma bagunça, agora eu falo núcleo do átomo, núcleo do átomo, núcleo da célula. Então, nosso material genético, que é o que nos descreve, o que informa quem nós somos, está dentro do núcleo. E aí isso nos é mandado por quem? Pelos nossos pais, pelos nossos avós. É hereditário. Você vai ver que, por exemplo, às vezes nasce um menino lá, o pai e a mãe têm olho escuro e o menino nasce com olho azul. Qual que é a explicação disso? Existe isso? Existe, gente. Acontece. A explicação é que, às vezes, o bisavô tinha olho azul e foi passando informação genética, até chegar lá no menino com olho azul. E isso acontece muito. É claro que é mais fácil vir do pai e da mãe? Sim, é óbvio. Se os dois tiverem olho azul, é muito mais fácil do indivíduo ali ter olho azul. Agora, pode acontecer. Por quê? Porque é essa questão, é hereditariedade. As informações genéticas, elas vão passando. Então, por exemplo, quando você for lá ter seu filho, vai juntar lá as informações genéticas sua com a do pai do menino, e aí isso vai gerar ali o novo ser com a característica dos dois e dos antepassados. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam até agora é que existem dois tipos de células.
eucarionte e procarionte. A eucarionte tem núcleo, então o material genético está onde? No núcleo. E o que material genético é esse? Tem dois, gente. Tem dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Eles são parentes muito próximos. A gente vai ver a diferença de cada um deles. E aí, o que que acontece? Vamos lá, então, falar. Gente do céu, eu fiz esses slides tarde. E aí, de vez em quando, eu acho uns erros aqui mesmo, eu vou consertando. Trabalhar até tarde é um horror. A gente vai errando as coisas. Mas vamos lá. Então, vamos falar desses ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Então, gente, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, eles são macromoléculas. O que é uma macromolécula? Gente, eles são gigantes. Existe uma pesquisa, uma mulher, ela é geneticista. O que é geneticista? Que mexe só com DNA. Ela estuda sobre o DNA. Ela é uma geneticista da USP. USP é uma das faculdades mais renomadas do país. Ela fala que se a gente pudesse pegar o DNA e esticar, a gente não pode fazer isso, não dá para fazer isso. Mas se pudesse, gente, ele daria até 2 metros. Jéssica, mas nem eu tenho 2 metros e o meu DNA tem 2 metros. Se pudesse esticar, do tanto que ele é grande. Jéssica, então como é que ele cabe lá dentro da célula? Porque ele está espremidinho lá dentro. Então, por isso é que ele cabe. Então, o DNA e o RNA são macromoléculas. Elas são moléculas gigantescas. Formadas por quê? E aí você pensa, gente, vamos pensar comigo, vamos associar as coisas. O DNA está dentro do núcleo da célula. E ele é gigante. E está dentro do núcleo, um trem que eu nem vejo. Eu nem consigo ver. Você olha aí pro seu braço e fala, oi, célula, tô vendo seu núcleo? Não dá para ver, né? Aí você pensa, uma coisa que é gigante está lá dentro do núcleo da célula. Por quê? Porque ele está bem condensadinho lá. Então, o DNA e o RNA são macromoléculas formadas por unidades básicas, denominadas de nucleotídeos. Como assim, Jéssica? Vamos fazer uma analogia. Eu gosto de analogia, porque analogia o aluno entende. Vamos supor que o DNA é como se fosse um trem. Então, um trem é grande, né? Só que ele é formado por coisinhas menores. Então, o que compõe o trem? Os vagões. Essa é a mesma ideia. O DNA e o RNA são um trem. Então, eles são gigantes. Só que eles são compostos ali de unidades básicas menorzinhas. É como se fossem os vagãozinhos. E aí, como é que eu chamo esses vagãozinhos? Nucleotídeos. Então, o DNA, ele é grande. Ele é composto de coisa menor. E essas coisas menores eu chamo de quê? Nucleotídeo. Tá conseguindo me acompanhar, galera? Sim. E aí, o que acontece? Cada vagãozinho desse, cada nucleotídeo, o que tem dentro desse nucleotídeo? O nucleotídeo, gente, é isso aqui, ó. Coloquei aqui para vocês, o nucleotídeo. Então, quando eu junto vários desse aqui, eu dou origem ao DNA. Esse aqui é o nucleotídeo. É como se eu... Imagina você repetir isso aqui 100 mil vezes. É o DNA. É mais ou menos essa a ideia. DNA. Então, gente, cada nucleotídeo, o que tem dentro do nucleotídeo? O que é o nucleotídeo? Então, ele vai ter um grupo fosfato, esse aqui no meio. Ó. Esse aqui na ponta aqui, douradinho aqui. Então, ele vai ter o que a gente chama de grupo fosfato. Ele vai ter uma pentose. O que é pentose? 5 carbonos. E também as bases nitrogenadas. Eu vou falar, gente, de cada coisa dessa. Calma aí. Eu só estou querendo que vocês entendam o que é o nucleotídeo. Então, o nucleotídeo é isso. O que é o nucleotídeo? É a junção de grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, isso aqui é um nucleotídeo. Então, tanto o DNA quanto o RNA, então, eles são moléculas grandes compostas de outras menorzinhas. E que moléculas menorzinhas são essas? Essas aqui, ó. O nucleotídeo. Então, quando você junta vários nucleotídeos, dá um DNA. Quando você junta vários nucleotídeos, dá o RNA. Então, qual que é a composição do nucleotídeo? Grupo fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Até aqui foi? Então, vamos dar sequência. Tá, galera, só que tem uma mínima diferença, gente, entre os nucleotídeos do RNA e o nucleotídeo do DNA. Eles não são iguaizinhos, idênticos. Os dois têm
fosfato, pentose e base nitrogenada. Mas vamos ver aqui, vamos analisar a diferença dos dois nucleotídeos. Então, do lado esquerdo, eu tenho o nucleotídeo do RNA e do lado direito do DNA. Vamos ver aqui, então. Olha o RNA do lado esquerdo aqui. Tem o fosfato e o DNA também tem o fosfato. Aí aqui, ó, eu tenho a pentose aqui, é minha açúcar aqui. No RNA, a minha pentose é a ribose. É um nome de pentose, gente. Já lá no DNA é a desoxirribose. Então, a primeira diferença, tá vendo que o nucleotídeo parece? Só que a primeira diferença, o tipo de açúcar aqui, o tipo de pentose que eu tenho no RNA é a ribose. Por isso é que o nome, por exemplo, e o do DNA é a desoxirribose. Você já viu lá, o nome do DNA é ácido desoxirribonucleico. Por que é desoxirribonucleico? Por conta disso aqui, ó. Então, nesse lugar que então, eu falei para vocês que, ó, o que tem o nucleotídeo? Grupo fosfato, aí a gente tem lá a pentose e as bases nitrogenadas. Então, o grupo fosfato tem nos dois, tanto no DNA como no RNA tem grupo fosfato. Olha aqui para vocês verem. Agora, na hora da pentose aqui, ó, o RNA é ribose e no DNA é desoxirribose. Mas parece muito. Mas tem uma diferencinha pouco aí. E bases nitrogenadas. Então, os três, gente, vai ter essas três coisas. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Qual que é a diferença? Gente, no RNA, quais são as bases nitrogenadas que estão no RNA? São 4. Adenina, uracila, citosina e guanina. Jéssica, que tanto de coisa, que tanto de coisa. E quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, é igual, ó, as bases nitrogenadas. Timina, timina tem aqui no RNA? Não, não tem, ó. Então essa segunda base nitrogenada muda. Citosina e guanina. Então olha o que muda aqui entre os dois. Então vamos lá, vamos perceber a diferença dos dois. Os dois têm fosfato, isso é igual. RNA e DNA tem fosfato, isso é igual. Eu tô falando do nucleotídeo, gente, do vagãozinho. Então, os dois têm fosfato. Agora, quando chega aqui na pentose, muda o tipo de... Isso aqui é açúcar, gente. Aqui é ribose, no RNA é a ribose. E no DNA é a desoxirribose. Então, a primeira diferença é isso. E a última diferença aqui, os dois têm bases nitrogenadas, mas quais são os tipos de base nitrogenada? O que muda? Os dois têm adenina, os dois têm citosina e os dois têm guanina. Isso aqui são tipos de base nitrogenada. Mas o que muda? Que base nitrogenada que muda de um para o outro? No RNA tem uracila e no DNA tem timina. Então, gente, isso é complexo, né? É um pouco, mas vamos ligar um trem no outro. O DNA e o RNA, então, são macromoléculas, moléculas gigantescas. E são formadas ali de pequenas unidades básicas que são os nucleotídeos. Então, são o DNA e o RNA como se fosse o trem e os nucleotídeos são os vagões. Então, basicamente, o que é o nucleotídeo? Ele é composto de um grupo fosfato, da ribose ou da desoxirribose, depende. Ribose é no caso do RNA e desoxirribose é no caso do DNA. E das bases nitrogenadas. E aí a gente viu lá, olha aqui para vocês verem. Então, o que muda do nucleotídeo de RNA para o de DNA? Aqui é ribose e aqui é desoxirribose. E vai mudar uma base nitrogenada. Aqui é uracila e aqui é timina. Gente, e aí? Eu sei que é complexo, mas eu quero ouvir de vocês aí. O que vocês estão achando? Difícil, Jéssica? Entendi. Uai, eu entendi. Achou difícil? Não. Não é a coisa mais difícil do mundo, não, né? Não é difícil, mas os nomes que são bem difíceis de decorar. Bem difícil de decorar, exatamente. É um pouco assim, até que você lembra. Mas com o tempo que a gente vai falando sobre isso aqui, vai... Mas a ideia vocês entenderam, né? Material genético está no núcleo, tem dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA.
Eles são moléculas grandes, formadas por partes básicas e partes menores, que são os nucleotídeos. E os nucleotídeos aí é formado de grupo fosfato, açúcar e base nitrogenada, tá? Basicamente. Só que o tipo de açúcar muda. Então, no RNA é a ribose, DNA, desoxirribose. E também muda uma base nitrogenada aqui. E falando das bases nitrogenadas, gente, as bases nitrogenadas, existem dois tipos de base nitrogenada, púrica e pirinídicas, ou nome difícil. Então, bases nitrogenadas são púricas e bases nitrogenadas que são pirinídicas. Eu coloquei bem aqui embaixo. Então, a adenina e a guanina são bases nitrogenadas aí púricas. E as pirimídicas são a citosina, a timina e o uracilo. É só uma classificação aqui. Galera, conseguiu aí absorver até aqui? Sim. Passar aqui para frente aqui. A gente já está encerrado. Então, gente, beleza. Então, como eu disse para vocês, agora falando um pouco mais do DNA. Esse aqui do lado direito, então, é o DNA. Gente, então as moléculas de DNA são formadas por uma longa sequência de nucleotídeos. Lembra que eu falei para vocês? DNA é o trem. E os nucleotídeos são os vagões. Então, eles são formados por uma longa sequência aí de nucleotídeos. E aí, o que acontece, gente? Como que funciona isso? Eu não falei que o nucleotídeo é formado por grupo fosfato, açúcar e bases nitrogenadas? Imagina, gente, o DNA como se fosse uma escada enrolada assim, ó. As laterais da escada, ali onde você segura para você subir na escada, é aonde está o grupo fosfato e a açúcar aqui, a ribose e a desoxirribose. Então, a lateral do DNA é onde está o grupo fosfato e a ribose. E as bases nitrogenadas é como se fosse ali os degraus dessa minha escada. Então, olha aqui para vocês verem aqui o desenho do DNA, aqui do lado direito. Essa parte cinza, aqui seria como se fosse o suporte ali da minha escada, é onde está ali a açúcar e o grupo fosfato. E no meio vem as bases nitrogenadas. Então, que base nitrogenada que eu tenho lá no DNA? Eu falei para vocês, é a adenina, a guanina, a citosina e a timina. E elas são combinadinhas umas com as outras. Olha aqui para vocês verem lá em cima aqui do DNA. Então, no DNA, gente, essa primeira parte aqui da base nitrogenada aqui. Então, nessa primeira aqui que eu estou mostrando para vocês, é uma junção entre adenina e timina. E aí elas vão se juntando, assim, elas vão se combinando uma com a outra, uma base com a outra, uma base com a outra, formando os degrauzinhos aí, então, do meu DNA. Então, a lateral do meu DNA é o quê? É o grupo fosfato e as açúcares, que é aí, nesse caso, a desoxirribose. Então, na lateral aqui, essa parte cinza, tá açúcar e o grupo fosfato. E no meio, como se fossem os degraus, fica as bases nitrogenadas. Então, elas vão se combinando de duas em duas, uma com a outra. Então, por exemplo, aqui, vamos começar aqui embaixo aqui. Tem um verdinho e um azulzinho. Então, é a junção da base nitrogenada adenina com a timina. No segundo aqui também, é uma junção da timina com a adenina. O terceiro aqui é uma vermelhinha com uma amarelinha. A vermelha aqui, no nosso caso, aqui é a citosina e a guanina. Então, tá vendo que as bases nitrogenadas elas vão se combinando uma com a outra para formar lá meu DNA. Então, gente, a lateral, então, do meu DNA é o grupo fosfato e açúcar, que nesse caso aqui é a desoxirribose. E os degrauzinhos são as bases nitrogenadas que vão se combinando aí aos pares. E ao estudar, gente, as moléculas de DNA de diferentes origens, o pesquisador austríaco, não sei pronunciar esse nome, meu Deus, encontrou resultados que lhe permitiram estabelecer uma proporção entre os 4 tipos de nucleotídeos. Em suas pesquisas, ele percebeu que a adenina estava sempre na mesma proporção que a timina, ao passo que a guanina aparecia na mesma proporção que a citosina. Gente, Jéssica do céu, o que é isso? Eu falei que tem 4 tipos de base nitrogenada. Então, gente, o que ele quis falar? O que esse pesquisador quis falar? Se eu tiver lá, por exemplo, 12 adenina, eu vou ter também 12 timina.
porque elas estão ali na mesma proporção. Então, se eu tiver 12 adenina, eu tenho 12 timina. E a guanina e a citosina, que são base nitrogenada, eu tô falando de base nitrogenada. A guanina e a citosina também estão na mesma proporção. Então, se eu tiver, por exemplo, 15 guanina, eu também tenho 15 citosina. Então, elas têm as mesmas proporções ali. E aí, galera, entendeu o que eu falei ou nada? Sim. Mais ou menos. Gente, eu não vou me alongar muito nessa aula, porque ela é uma aula muito complexa e se eu ficar alongando demais nela, vocês não entendem nada. E então, gente, eu já vou encerrar essa aula aqui. Vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui? Na próxima aula eu volto nisso aqui de novo. Vou voltar falando mais ainda sobre isso aqui para dar uma fixada aí. Alguma dúvida, galera? Não. Então, gente, deixa o nome de vocês lá no chat. Eu já vou encerrar aqui, até porque minha aula também já está acabando. Falta 8 minutos para encerrar, mas eu já vou encerrar, porque senão ficou muito longo. Esse conteúdo ele é muito complexo para alongar demais. Coloca o nome de vocês aí no bate-papo. Gente, vai fazer. Eu tô terminando aí a aula com 15 minutos ainda. Vai fazer as atividades da semana passada. Vocês ainda não me enviaram de biologia. Qual? Da semana passada. As dessa semana vocês só vão responder quando vocês pegarem um livro aí. Eu acho que o meu vai demorar um pouco. É, porque você tá na fazenda, né? Gente, coloca aí, Isabela, seu nome aqui no bate-papo. Vou encerrar aqui então. Oi. Tem que mandar foto lá no grupo? Mandar foto no grupo. Biologia da semana passada. Tá. Então tá bom então. Muito obrigada pela participação de vocês. Na próxima aula a gente volta disso aqui de novo. Até mais. Tchau.